Irmãos e irmãs, muito bom dia, em especial aqueles que acompanham a transmissão do canal do YouTube, os que se encontram internados nos hospitais, rezando pela sua saúde. Quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. E hoje nós vamos ouvir Jesus confirmando a Pedro como o chefe da igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Estamos nessa primeira semana do mês de agosto, rezando também pelas vocações, em especial aos ministérios ordenados, bispo, padre e diácono. Vamos iniciar então a nossa Santa Missa cantando. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. És a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Bom dia a todos e todas que rezam conosco aqui na Igreja Matriz de Peruíbe, Igreja São João Batista. Nós agradecemos as pessoas que rezam conosco aqui e também as pessoas que nos acompanham pelo YouTube nesta manhã de quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos mostre sempre o seu rosto e nos traga a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse momento, irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados e nossas faltas para participar dignamente desses santos mistérios. Cantemos o perdão de Deus. Senhor, que oferecestes vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia em vossa misericórdia, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus, cheio de ternura e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com grande e inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias,
Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no 1º mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras? E além disso não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara, que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois, Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba.
aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos como devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos membros da lei, dos mestres da lei, que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas como as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Sentados. Amados irmãos e irmãs, o episódio da água que brota do rochedo, por meio do golpe da vara de Moisés, apareceu no livro dos Números, que nós ouvimos, no capítulo 20, de 1 a 13. Eles são de uma versão eloísta, chamada também. Trata-se, portanto, de uns elitizados e paradigmáticos episódios de condução do povo além do deserto. Massa e Meriba significam, portanto, literalmente um lugar da murmuração e, ao mesmo tempo, um lugar de prova. Moisés e Arão, condutores de Israel, veem-se mais uma vez envolvidos nas murmurações por causa da falta de água. A acusação, no fundo, vai direta contra Deus. E por isso também, mais uma vez, Moisés e Arão se voltam para o Senhor, na tenda de reunião, o lugar visível da presença e proximidade de Deus. E mais uma vez, Deus se mostra condescendente e oferece uma solução miraculosa para a seca. Ordena a Moisés que percuta com a vara o rochedo, donde imediatamente brotou água, para saciar o povo e os seus rebanhos. Em relação ao Êxodo 17, versículo 7, nosso autor acrescenta também um pormenor: a dúvida de Moisés e Arão: por que vós não acreditastes em mim, para provardes a minha santidade diante dos filhos de Israel? Por isso não introduzireis na comunidade nessa terra que eu vou lhes dar. Começa a desenhar-se, portanto, a futura sorte de Moisés e Arão. O texto termina com uma afirmação importante: os filhos de Israel discutiam com o Senhor e ele lhes mostrou a sua santidade. São Paulo também liga esses episódios do maná, da água, do rochedo, referindo-se também à vida cristã dos discípulos e apelando à fidelidade de todos. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual. A
Apesar disso, a maior parte deles não agradou a Deus, pois foram exterminados no deserto. Está em 1 Coríntios 10, 3 a 5. E o Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 23. De fato, nós vemos quem seria este que até o mar obedece, quem é esse Jesus, que dizem a respeito dele, quem sou eu? E Pedro toma a palavra e responde em nome da comunidade dos discípulos: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Portanto, verificada a compreensão dos discípulos de Jesus, o Evangelho de Mateus dá esta volta decisiva. Se as obras e as palavras de Jesus tinham revelado a sua missão messiânica, de um modo que o povo acreditasse nele, nos versos 13 seguintes, à exceção dos nazarenos, no capítulo 13, 53 a 58. Portanto, os discípulos, pela boca de Pedro, reconhecem também a sua natureza divina, verso 16. E Pedro assume o grande relevo dessa cena. Se por um lado professa a fé no Filho de Deus, por outro lado recusa ele seja o servo do sofredor, verso 21. Se primeiro recebe Jesus, plena autoridade sobre a comunidade dos discípulos, logo depois é chamado de Satanás, porque a seu ponto de vista se opõe ao ponto de Deus, o pensamento de Deus, e ao obstáculo para Jesus cumprir assim a sua vontade. As contradições, portanto, que assinalam o discipulado de Pedro, que estão no Evangelho de Marcos 14, 26 a 31, evidenciam, portanto, a graça divina na fragilidade humana e o mistério da igreja, cuja fé é tal que o mérito próprio, mas porque Deus lhe confia o serviço, lhe faz referência aos irmãos. Só Deus é garantia, diríamos assim, da salvação na comunidade, na luta contra o mal e, ao mesmo tempo, na luta contra a morte, com a vitória do bem e da vida. E a comunidade pode confiar em Pedro, porque as suas decisões serão assumidas por Deus. Mas a salvação e a glória terão que passar pela cruz. Israel experimentou, talvez, tantas vezes a fidelidade de Deus e as maravilhas que ele fez em favor do seu povo. A fé, a fidelidade, a confiança desse povo deviam estar preparadas para resistir a todas as provações. Mas o homem facilmente se esquece dos bens recebidos de Deus, especialmente quando não se vê satisfeito as necessidades primárias, como será o de comer e o de beber. O povo de Deus está numa clara revolta contra Moisés e Arão, e ao fim e ao cabo contra Deus, porque sofre a sede e não encontra água para se saciar. A provação e a murmuração, a tentação e a revolta atingem os sentimentos humanos mais profundos e alastram como um contágio, como uma peste entre a população. Deus, sempre paciente conosco, deixa que a tentação nos prove e nos provoque. É por isso também que no Pai Nosso pedimos para não cairmos em tentação, no limite para que Deus não nos submeta à prova, e há também um modelo de verdade. No deserto, como tantas vezes acontece conosco, Deus dá a resposta válida, mas passageira. Deus nunca permite que sejamos tentados acima das nossas forças. O Santo Evangelho fala-nos da confissão de Pedro, e esta põe-nos numa atitude certa da nossa adesão a Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. E a volta da fé de Pedro e nos seus sucessores chamamos também a Igreja Assembleia de Deus, fundada na fé em Jesus Cristo. Devemos crer e ao mesmo tempo sentir com a igreja, que é também senti-la algo de nosso, de vivo em nós. Poderá também suceder em nossa vida ter que sofrer pela igreja e, quem sabe, por causa da igreja. Que jamais percamos, portanto, de vista o Senhor da igreja e não nos limitemos a indicar a prioridade à igreja do Senhor. Sabemos como Deus ama a sua igreja e, ao mesmo tempo, através do seu Filho, sofreu por ela. Mas, sem dúvida nenhuma, é necessário que nós tenhamos a certeza de que Jesus continuou a amá-la e a servi-la sempre em sua história e em sua vida. Peçamos ao Senhor, nesta manhã,
Dá-nos a tua graça para que, ao confessarmos como Messias, o Filho de Deus vivo, e no meio dos tormentos e incertezas da nossa vida, faz-nos recordar as promessas que fizeste à tua igreja. Ela não pode ser uma barca batida pelas ondas, mas a rocha firme que tem em ti. Senhor Jesus Cristo, que o teu fundamento, a tua pedra angular, possa acontecer também nas nossas comunidades. Dá-nos a graça de acreditar sempre, mesmo quando tu proclamas Messias crucificado, te revelas como o Senhor da nossa vida. Dá-nos a graça de sabermos esperar com confiança nas tuas promessas, até aquele dia em que o Deus da vida sempre estará conosco e será esse Deus vitorioso, um Deus fiel, que se faz presente em nossa história. Jesus ofereceu uma vez o seu sangue ao Pai ao entrar no céu, conforme Hebreus capítulo 9, 12. E isso teria podido ser suficiente para a nossa salvação, mas quis que o seu sacrifício fosse renovado todos os dias da Santa Eucaristia, que nossos levitas o oferecem com o cálice de ouro, mas o verdadeiro cálice é o coração de Cristo, sempre vivo no céu, para nos apresentar o seu sangue por nós. E pelos méritos do seu sangue, Jesus conserva a sua igreja, dá-lhes todos os dias as graças do progresso e da vida. Pelo seu sangue, portanto, dá às almas a graça dos sacramentos, as graças atuais, a perseverança final e a vida eterna. E pelo seu sangue purifica as almas do purgatório e as conduz à glória eterna. O sangue de Jesus, portanto, traz para nós a salvação e é o nosso tesouro para a glória. Portanto, pedimos que este coração do Cristo, que nós nos voltamos para Ele também nesta manhã, possa sempre ter o seu reconhecimento de todas as pessoas. Ele é esse tesouro inesgotável, sempre disponível, como fonte vivificante para todos nós, não é? E ao mesmo tempo a água miraculosamente que sustém a vida do povo no deserto, como ouvimos na primeira leitura. Eles beberam uma água espiritual saída do rochedo, como diz São Paulo, e este rochedo era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. E a água vivificante da fonte do Salvador, anunciada por Isaías, a mim ir buscar pelo meu acesso ao coração de Cristo a água da graça, merecida e simbolizada pelo sangue de nosso Senhor. Portanto, que nessa celebração possamos viver esta palavra que o Senhor nos diz: serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que nós possamos sempre nos voltar a nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé, coloquemos nossos pedidos, nossas intenções diante de nosso Deus. Acompanhemos as preces dos fiéis. Pelos ministros da Igreja, para que enfrentem com coragem e ânimo as tribulações e perseguições do mundo, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que as populações que sofrem com a falta de água tenham o devido respaldo das autoridades constituídas, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos enfermos e sofredores, para que sejam tratados com o devido respeito pelos gestores e profissionais do sistema de saúde, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos nós, para que amemos sempre mais a Igreja mediante nossas orações e nossa participação ativa e frutuosa, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, que o Senhor tenha misericórdia e os acolha no reino celeste, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Tudo isso nós pedimos ao Pai por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, convosco que reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentados fazer o nosso ofertório com o canto. É prova de amor junto à mesa partilhar, é sinal de humildade nossos dons apresentar.
Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si empobrece seu viver, quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Nós os pedimos, Senhor, de bondade, santificai esses dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, pelo vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criaste. Ele é nosso Salvador e Redentor. Se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, criou para vós um povo santo e estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos de todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, dando graças, novamente deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aí, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o Bispo da nossa Diocese de Santos, Dom Tarcísio, seu Bispo Auxiliar Joaquim, os bispos do mundo inteiro, presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição
De todos que partiram desta vida, colhei junto a vós a luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, o excelso padroeiro desta paróquia, São João Batista, São César de Bus, patrão da minha congregação e todos os santos, e neste mundo viver a vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente somos, por isso podemos rezar juntos confiantes. Pai nosso, O nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e livres dos perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Cristo, são vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz, não mulei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Ali, segundo o vosso desejo, a paz e unidade de vossos Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo, diz o Senhor. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O sangue de Jesus nos guarde para a vida eterna. Amém. Esta é a ceia do Pai, vinde todos, tomai o alimento eterno. Hoje desejo saciar vossa fome de paz, acolhei-me no coração. A quem iremos nós? A quem iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor, e amor. A quem iremos nós? A quem iremos nós? Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lado de Cristo, purificai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, ouvi. Dentro de vossas chagas, escondei. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Oremos. Acompanhai, Senhor, com a vossa constante proteção aqueles que estourais com os dons do céu. Como não cessai de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Antes da bênção, agradecer ao Sussum e toda a equipe aqui da Paróquia São João Batista de Peruíbe por nos acompanhar nessa celebração, também eleitores, a nossa ministra. Obrigado de coração a vocês todos, a nosso acólito, que está aqui conosco também, tá bom? Pelos irmãos enfermos, pelos doentes, também aqueles que estão nos hospitais do ProSaúde, rezamos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paz e bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, o Espírito Santo. Amém. Que em paz o Senhor vos acompanhe para sempre. Graças a Deus. Canto final. Ai de ficar a igreja, ai de ficar a igreja, ai de ficar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me, ai de ficar a igreja do Senhor, ai de ficar a igreja, ai de ficar a igreja, ai de ficar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me, ai de ficar a igreja do Senhor.